Fala pessoal! Ontem o Grêmio aplicou 5-0 no Pelotas jogando em casa, com 2 gols do Bright White, 2 do Pavon e 1 do Gustavo Martins. E com esse resultado está virtualmente classificado para a semifinal do Gauchão. E eu vou explicar por que virtualmente. O Grêmio chegou a 14 pontos e tem um saldo 15, porque fez 18 gols e tomou 3. O Guarani tem 8 pontos. Joga hoje em casa contra o Caxias. E também tem o seu jogo da última rodada. Ou seja, o Guarani pode chegar aos mesmos 14 pontos que o Grêmio. Mas a diferença de saldo é gigantesca. O saldo do Grêmio é 15 e o do Guarani é 1. Por isso que eu digo que na prática, mesmo que matematicamente ainda não está classificado, na prática está. Porque o Guarani não vai tirar uma diferença de 14 gols de saldo. E também foi uma resposta para os jogos contra o Juventude e contra o Inter, porque contra o Juventude tinha perdido jogando com os reservas e tinha tomado seus primeiros gols no campeonato. E contra o Inter empatou em casa, tendo uma partida ruim em que, por atuação, até o Inter poderia ter ganhado. E por isso que dizemos que existe duas realidades do Grêmio no Campeonato Gaúcho. A realidade do Grêmio contra times da Série A e a realidade do Grêmio contra times do interior. Contra times do interior, o Grêmio em 3 jogos em casa tem 3 vitórias, 14 gols feitos e nenhum gol tomado. Aplicou 3 goleadas. Fez 5-0 contra o São Luís, 5-0 contra o Pelotas e 4-0 contra o Caxias. E ainda contra um time que não é bem do interior, mas não está na Série A, que é o Monson, o Grêmio aplicou 3-0 fora de casa. O único tropeço do Grêmio contra times do interior foi na primeira rodada contra o Brasil de Pelotas, que empatou em 0-0 fora de casa, quando os jogadores ainda estavam travados, entendendo as ideias do Quinteiros. Mas contra times da Série A, são 2 jogos, 1 ponto, e fez 1 gol e tomou 3, e jogou mal nos 2. Por isso que o torcedor fica ressabiado, pensando, é para se empolgar com as goleadas contra os times do interior, que o Grêmio está fazendo o seu dever e está jogando bem, ou é para se preocupar com os jogos contra o Juventude e contra o Internacional? O que podemos dizer é que a ideia ofensiva do Quinteiros está nítida nesse campeonato. É um time que ataca o tempo inteiro com os pontas, tem um meia centralizado, tem o centroavante de movimentação, seja ele o Bright White que começa e é o melhor do time, ou o Arezzo que entra bem. E também deu para notar nesse jogo contra o Pelotas que o Grêmio tem uma dificuldade a corrigir, que é quando os times apertam a saída de bola do Grêmio, o Grêmio sofre defensivamente. Sofreu contra o Juventude, sofreu contra o Inter e sofreu nos primeiros 30 minutos contra o Pelotas, que o Pelotas teve uns 3 contra-ataques e não matou, não fez o gol. Tanto é que o primeiro tempo do Grêmio não foi bom, mesmo sendo 3-0. O Grêmio foi fazer os 3 gols na reta final. Primeiro num escanteio, que o Monsalve cruzou e o Gustavo Martins fez um gol de letra. Depois 2 jogadas iguais, do Edenilson cruzando para o Bright White de cabeça deslocar do goleiro. Que isso daí também é mérito, que é a jogada treinada, o cruzamento para o atacante de cabeça deslocar. Isso é um mérito da bola parada ofensiva. E no segundo tempo, daí com um Pelotas já sabendo que estava perdendo por 3-0, o Grêmio dominou e as entradas dos jogadores funcionaram. Principalmente o Pavon, que fez 2 gols, sendo o segundo um golaço de voleio. E o Grêmio ele vai preservar na última rodada porque vai ter uma viagem. No dia 19 ele joga na Copa do Brasil contra o São Raimundo, lá em Roraima. É uma viagem de quase 6.000 quilômetros. E como o Grêmio já sabe que já está classificado, então deve botar um time alternativo, reserva, descaracterizado contra o Ipiranga para poder viajar e se preparar para a próxima semana, que terá jogo
da Copa do Brasil, que é jogo único, ganhou, passou, empatou pênaltis, perdeu, tá fora, e também pensando na semifinal do Gauchão, que será no outro final de semana. Mas então, o que acharam dessa atuação do Grêmio? O que estão achando da temporada do Grêmio até agora? É para se empolgar nos jogos contra os times do interior ou é para se preocupar com jogos contra os times que jogam a Série A? Deixem aqui os comentários. Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff.